Mano, a torcida do Corinthians deu aula e os rivais ficaram impressionados. Vamos dar uma olhada. Pessoal, o Corinthians deu um show na noite desta quarta-feira em Belo Horizonte. Dentro e fora de campo. Dentro de campo ganhando do Cruzeiro. Fora de campo com a torcida do Corinthians. Impressionante. Você pode argumentar, olha, o gol do Corinthians foi irregular. Foi. Deveria ter sido marcada a falta do Memphis? Sim. O Memphis toca a mão na bola e a regra, como diz o Arnaldo César Coelho, é clara. O gol deveria ter sido anulado. Era algo pro VAR ter detectado. Pô, né? Mas nem os próprios jogadores do Cruzeiro reclamaram, né? Mas passou batido. Há algumas imagens de trás do gol. A dúvida que fica para tentar atenuar aí a questão do VAR é: será que o VAR tinha essa imagem? Mas uma imagem que a gente vê de trás do gol é muito clara. A bola é amortecida pelo braço do Memphis. Então o gol deveria ter sido anulado. Mas o Corinthians jogou muito mais do que o Cruzeiro. Muito mais do que o Cruzeiro. O que se esperava do Cruzeiro em campo não aconteceu. O que se esperava do Corinthians em campo também não. Ou seja, se esperava um Cruzeiro avassalador e o Corinthians retraído. Mas o primeiro tempo do Corinthians foi impressionante. Recua no segundo para proteger o resultado. Eu não gosto disso, mas é uma estratégia, eu respeito. Agora, tão não, surpreendente eu não posso dizer, porque a torcida do Corinthians não surpreende jamais. Mas tão marcante quanto foi o desempenho do clube no campo, foi a torcida na arquibancada. Impressionante. Ah, Sormani, mas é que estava ganhando o jogo. Não, antes de fazer 1-0, a torcida do Corinthians já dominava o som ambiente do Mineirão. Ela se fazia ouvir muito mais do que os 55 mil torcedores do Corinthians. Eram 5 mil do Cruzeiro e 55 mil do... Perdão, 5 mil do Corinthians e 55 mil do Cruzeiro. A torcida do Corinthians mais uma vez deu um show, gente. Eu acho essa torcida o máximo. E cara, realmente a torcida ali conseguiu calar o Mineirão, né? Não tem torcida no Brasil igual essa torcida do Corinthians. E ela muitas vezes carrega o time. Claro, se não for bom não tem jeito. Mas numa situação dessa, no jogo da volta, em Itaquera, com essa torcida, a situação do Corinthians é mais confortável. Não vou dizer que ele vai ganhar. Está em aberto para mim ainda a contenda, a disputa. Mas que a torcida do Corinthians deu um show ontem, deu, gente. Cara, que aula da torcida do Corinthians no Mineirão nessa semifinal de Copa do Brasil. Você podia colocar na Globo, na Prime Video, onde você quisesse assistir o jogo, que você só ouvia a torcida do Corinthians. Corinthians que venceu o primeiro jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil, onde ninguém botava fé no time. Mas o Corinthians tem essa dupla aqui, Yuri Alberto e Memphis Depay. A torcida do Corinthians conseguiu ir contra ela mesmo, mas eu vou te explicar o porquê. Gaviões da Fiel, que é a principal torcida organizada do Corinthians, não recepcionou o ônibus na saída do CT a caminho de Minas Gerais. Segundo a nota que eles lançaram, o futebol apresentado pelos jogadores no Campeonato Brasileiro não condiz com a grandeza do Corinthians. Em protesto a isso, eles não iriam, como não fizeram, a festa tradicional que normalmente as torcidas fazem na saída do ônibus. Mas durante o jogo foi essa cena aqui que a gente viu, foi outra coisa, outra pegada, só dava pra ouvir a torcida do Corinthians. Memphis, que inclusive tem 11 participações em gols em 16 jogos de mata-mata pelo Corinthians. Finalmente ele tá fazendo valer todo o investimento que o Corinthians vem depositando. Pô, mas o Memphis sempre foi decisivo, né? Realmente aí, em decisão ele aparece. Estando nele ao longo desse período de contrato. Parecia até que era o Cruzeiro que tava jogando de visitante no Mineirão. Engoliu a do Cruzeiro. Alguém vai dizer que o Cruzeiro vai encher o teu saco. Mas é verdade, eles estão discutindo, o Leonardo Jardim reclamou. E tem torcedor do Cruzeiro falando também na rede social que a torcida ontem sumiu. É verdade, é fato. Não dá pra discutir com a... Antes do jogo dá uma festa bonita, não, mas depois... a bola rolou. Meu Deus. E assim, tudo bem, alguém dirá, tem um microfone de ambiente perto da torcida do Corinthians. Pode até ser, mas, cara, foi uma noite completamente corintiana, dominou completamente o jogo. Foi uma exibição, assim, o time se mobilizou para esse jogo. Então, a gente já falou isso aqui várias vezes. O que acontece nos pontos corridos não tem muita conexão com o que acontece na mata-mata. O time se prepara, que nem hoje o Vasco e Fluminense. Eu não acredito que o Vasco seja um Vasco tomando 5-0 do Atlético Mineiro. Vai outra mobilização. Você se concentra, esse é o nosso jogo e tal. É outro papo. Fluminense é favorito, Cruzeiro era o favorito para ontem, isso aí é inegável, mas nem tudo segue uma linha assim regular em relação ao que foram os pontos corridos. Foi uma atuação, acho que muito competitiva do Corinthians. Cara, mas o Corinthians em mata-mata realmente representa muito. Joga demais, com raça e com vontade, diferente do brasileiro, né? Aproveitou a chance, controlou o jogo, não correu risco
e saiu com uma vitória importantíssima. Agora, na volta tem uma vantagem, tem que saber utilizar essa vantagem, porque o Cruzeiro é um time mais forte que o Corinthians, mais bem treinado que o Corinthians e pode, evidentemente, fazer um jogo completamente diferente, joga bem fora de casa. Vamos lembrar, quase ganhou do Palmeiras aqui, até mereceu mais a vitória que o Palmeiras, teve chance de ganhar o Flamengo no Maracanã, 2 empates, contra os melhores times do campeonato. Em contrapartida, em casa, perdeu para o Santos, perdeu para o Ceará, empatou com quem mesmo? Juventude? Não. Teve um empate também com outro. Meu Deus, eu esqueci. Mas tropeçou, perdeu pontos em casa e ganhou e quase ganhou dos mais fortes fora de casa, jogando melhor em alguns momentos. Quanto o Palmeiras ele foi melhor. Esporte, empatou com o Esporte. E tudo em casa. Então é um clube curioso. É um time que contra-ataca muito bem. Ontem não teve muita essa oportunidade, em boa parte do jogo. Mas foi assim, pode o Cruzeiro do domingo fazer algo completamente diferente. Não está resolvido, evidentemente. Mas foi uma vitória, acho que muito maiúscula do Corinthians. Muito convincente, eu achei. Muito convincente mesmo. Vendo o jogo, pensei, cara, vai acontecer nada aí contra o Corinthians. Vai levar esse 1-0, se bobear, faz outro. O Cruzeiro sumiu no jogo. E o Corinthians teve uma noite realmente excelente. E o Benítez fez o que se espera dele. Resolver o jogo. Foi contratado para isso. Resolveu o jogo. Meteu a bola no gol. E o zagueiro da seleção, ontem, Fabrício Bruno, realmente uma noite... Se liga nesse vídeo aqui, mas só reparando o som ambiente que teve ontem na partida entre Corinthians e Cruzeiro lá no Mineirão. Só isso que eu tenho pra falar pra vocês. A torcida do Corinthians calada, gente. A torcida do Corinthians olhando a festa da torcida do Cruzeiro. Isso é um absurdo o que tá acontecendo aqui no estádio, gente. Ah, não, gente. Não dá pra falar de torcida, não, velho. Festa absurda. Quando os caras vêm falar assim, mas a torcida falou, velho, não fala não, velho. Maluco, só. E a torcida do Corinthians agora tenta responder. E aí a torcida do Cruzeiro sobe a vaia. Mas isso... Pô, só deu pra ouvir a torcida do Corinthians. Isso é legal pra caramba. Isso é legal pra caramba. Sim. Porque quando isso acontece assim, dentro da arquibancada, na boa, é legal. Futebol é isso. Resposta, contra-resposta. Uma torcida canta, a outra responde. E é isso, cara. Isso é bom pra caramba. Fim de jogo no Mineirão, e aí... E tem uma confusãozinha de novo ali na área. Já resolvi, os jogadores do Cruzeiro só a torcida do Corinthians agora no meio campo. O Corinthians já com 3 mil pessoas engoliu 56 mil. Já na sua torcida, transferiu aquilo para dentro do campo. E foi uma batalha. O Corinthians escolhe jogo? Seria bom. Faltam só mais 2, hein, pelo jeito. Então, 3, né? Não, porque a postura. Porque aí faltam 3 jogos. Hein? Se escolher esses 3 jogos e vencer esses 3 jogos, é campeão, Cicinho. Um time que teve que a sua torcida invadindo o Mineirão, calando o Mineirão, a sua torcida empurrando o time. O seu sistema defensivo, como a gente falou aqui, que era perigosíssimo para enfrentar o Cruzeiro, com 2 peças praticamente. O Mateuzinho sempre tinha ali o Carrilho e do outro lado o Bidu sempre tinha ali o Martínez com ele. E vice-versa. Então o Corinthians tinha ali na marcação sempre 2 jogadores. E isso foi o quê? Foi entrega. Combinado no vestiário não sai caro. Vocês lembram dessas palavras aí? Porque era assim. Resultado decepcionante aqui no Mineirão, viu? 1-0 pro Corinthians aí, péssimo jogo hoje do Cruzeiro. O Cruzeiro não conseguiu jogar. Eu acho que o maior problema do Cruzeiro foi ter vencido aqueles 3-0 no Campeonato Brasileiro, porque aí ensinou o Corinthians o que o Corinthians tinha que aprender e melhorar para este jogo aí da semifinal. Foi o maior erro do Cruzeiro, porque hoje não entrou nada em jogo do Cruzeiro do que a gente viu no Campeonato Brasileiro na temporada. Nada encaixou, o Matheus Pereira não encaixou, o Kaique não encaixou, o Lucas Silva não encaixou, o Caio Jorge, nada deu liga, nem arroio, nada. E as mudanças do Jardim, um pouco tardia, diferente do que a gente pensa às vezes na arquibancada, mas porra, mano, hoje faltou um Cruzeiro um pouco mais de inspiração. Eu acho que o Corinthians teve um pouco mais de inspiração, porque o Corinthians precisa do título, parece, mais do que o Cruzeiro, é o que apresentou hoje em campo. Parecia que É porque o Corinthians tá batendo muito na trave também, né? Esse título aí, desde 2022, quando perdeu pro Flamengo, o Corinthians conseguiu chegar em outra semi em 23, em 24 e agora de novo em 25, né? o Cruzeiro, por já estar classificado a Libertadores, não entrou com aquela vontade, tá ligado? O torcedor hoje ficou meio chateado, pô, resultado decepcionante. Porém, aqui ó, eu tô com uma camisa escrita aqui ó, Rei de Copas. A gente entende de Copa do Brasil, a gente entende que tem um jogo de volta. 1-0 aqui é um placar perigoso pro Corinthians, tem um jogo de volta, eu confio no meu Cruzeiro e a gente tem chance sim de fazer diferente lá, assim como eles também fizeram diferença aqui nesse jogo hoje do que a gente já via do Corinthians jogando. O Cruzeiro tem chance sim de reverter esse placar lá na arena e vai em busca da classificação aí pelo heptacampeonato. Vamos Cruzeiro, é isso aí ó, valeu. Enfim, rapaziada, até aí o pessoal
pessoal comentando um pouco sobre a torcida do Corinthians, que realmente representou ali, calou o Mineirão, como foi cantado, né? E realmente aí os rivais admirados com a torcida, o que fizeram, que inflamou o estádio, mesmo estando em minoria, tendo ali cerca de 3 mil corintianos, inflamaram e fizeram o time jogar com raça, né? Porque a torcida também faz esse time jogar. Mas comente aí sua opinião e não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Valeu!